Não tem outro? Como critério de análise, gostaria de fazer a seguinte reflexão. A arbitragem foi mal, não há discordância quanto a isso, prejudicou os dois lados, parece não haver discordância quanto a isso. Portanto, é possível que a gente abstraia a arbitragem e analise o jogo pelas concepções dos dois treinadores. Deste ponto de vista, Renato entrou apenas para tentar não dar fiasco. Ok. Ele abriu mão da possibilidade de uma vitória mais contundente porque ele deixou apenas o garoto para atacar. Mas tu faria isso também. Não, claro que não. Pois é, tu não vai trocar com o Inter, tu tem menos recursos. E ele falou isso na coletiva. Ele teve que fugir das características dele porque ele entendeu que fazer isso no início do jogo era dar ao Inter o que o Inter queria. Eu só quero dizer pro Renato que a língua é o chicote da bunda. Quando ele falou do Grenal que o Odair fez uma retranca para segurar um 0-0... E o que ele fez a partir do segundo tempo? Isto não é clássico Grenal. Eu teria vergonha de jogar assim, pois ele fez a mesma coisa. E o que ele fez a partir do segundo tempo? Mas daí ele tá pegando o Inter que deu, né? Vai. Mas isso aí não é estratégia, Cristiano. Não, isso não é estratégia. O que nós vamos fazer? Calma. Não, mas é que só um pouquinho, Cristiano. Não é debate? Tá, não. Se não é debate, eu espero terminar de falar. Não espera eu terminar de falar. Não é debate. Calma. Comentário, é só o momento de comentários de cada um. Vou no jornal, então. Não bota debate. Tá nervoso, calma. Não, cara, eu só quero debater. Só isso. E ele não é comentarista, viu? Eu só quero dizer que é claro que é estratégia. É claro que a estratégia, Pfeiffer, querido. É claro que é. Só que quando o Odair usou dessa estratégia, ele se engrandeceu. Claro, o Odair usou por 90 minutos, o Renato usou por 60. O Renato fez corretamente. Ele saiu a escalação do Grêmio porque deu certo do Odair, ponto. Eu tava tentando apresentar uma se tivesse vencido o jogo que ele tinha, não ia falar nada. Aquele jogo do Odair é um jogo que houve também 2 ou 3 pênaltis sonegados, isso o Renato ficou uma arara na época, mas em relação a ontem... Se o Odair perde, ele tá desempregado outro dia. Sim. Era um jogo possível pro Inter. Bem, só que ontem eu acho que até a página 2 era o jogo possível pro Grêmio, eu só não concordo com aquela escalação, porque eu acho que o Grêmio, contra um goleiro que todo mundo fecha que é inconfiável, que é o Antony, tu tira o único cara do Grêmio que bate de fora da área, que é o Cristaldo, tu tá entregando pro Inter uma vantagem. O Antony, vamos lá, gente, o Marquezinho tava louco pra entregar? Tava. Entregou. O Antony tava louco pra entregar? Tava. Então assim, ó, tu precisa ter um meia que chute de fora da área se o goleiro tá louco para entregar. Maurício. O Maurício no Inter, o Alan Patrick no Inter, só que o Renato tirou do time do Grêmio o meia que pode chutar, que é o Cristaldo. Tirando esse elemento, eu não sou frontalmente assim, ou não fui frontalmente divergente à escalação, tanto que disse o seguinte, sai a escalação, digo, olha, antes de opinar, a função do comentarista é tentar entender o que o técnico pretende. Minha leitura, o Renato pensou, bom, preciso segurar o 0-0, pelo menos até o intervalo, e aí eu coloco o Pavon descansado em cima dos caras cansados. A minha visão é que a estratégia do Renato foi essa. Só que ele foi brindado pelo René, que deu um gol pro Grêmio. Só que logo depois o Inter empata. Só que ele põe o Pavon, faltando o quê? 25 minutos para terminar o jogo. Contra o Santa Cruz, o Pavon jogou 50. Mas eu acho que também já se identifica. Por que ele colocou. O Renato teve momentos de inteligência, tá? Na formação dele. Vou tentar explicar. Teve momentos de sorte, como ele sempre teve. É um homem iluminado, além de talentoso, ele é iluminado. Mas vou te dar um momento... O Inter tá controlando o jogo e aí o cara do Colorado mete uma bola contra o próprio gol e muda toda a relação do jogo. Mas foi o que eu falei. O Renato é iluminado, Mas tem uma outra fez coisa. uma concepção para no máximo empatar. No máximo empatar. E ele teve sorte. Vou dizer porque o Inter saiu menor do que entrou no Clássico. A impressão que passa depois do jogo que o Inter não era aquela monstruosidade futebolística toda. Tu tem razão. Só um pouquinho. Não. Só falta tu me dizer que o Grêmio saiu maior do que entrou no Clássico. Saiu maior do que entrou no Clássico. Saiu, gente. O time perdeu. Saiu. Tá nervoso, Cristiano? Não, eu tá nervoso, Cristiano? Saiu. Não, agora eu não tô nervoso. Eu estou enlouquecido. Um time que vai pro Clássico Grenal. Claro que tem. O time vai pro Clássico Grenal, fica na frente 2 vezes do marcador,
perde o Grenal no último minuto, ele sai maior daquele que venceu. Gente, isso é Grenal. Isso é Grenal. Tu acha que o Inter estava enfrentando Santa Cruz, ou Avenida? Isso é Grenal. Tu tem que respeitar a grandeza da camisa do Grêmio. Eu acho que o Grêmio não sai maior do que entrou, mas eu concordo com o Zé. Eu acho que o Inter sai Claro, maior do que entrou. se imaginava que a distância era de 4-0, gente, Exato. antes e não foi. Foram 2-2, todo mundo entender isso. Eu palpitei 2-0. 2-0, então não é 4-0. Mas é uma boa diferença. Não, uma não é superioridade. 4-0, E eu 4-0 palpitei para 2. por conta da escalação, que foi uma escalação para fechar espaço de O Pfeiffer marcação. palpitou a vitória do A Grêmio. diferença de 4 ou 5-0 foi o Grenal lá do Brasileiro do ano passado. Sim, O resultado foi completamente Isso. Pra ganhar ao natural. E ontem foi um resultado A diferença- igual. O Inter jogou muito mais do Grenal Olha do só, ano só um passado. A Sim, muito diferença mais. de Grenal de 4-5-0 é aquele que o Grêmio ganhou de 5-0, que o Inter já tocou 4-1, que o Grêmio já Não, mas tocou tá falando 4-1. depois Essa do é a jogo. diferença. Não, vai ser falando claro que eu tenho que resultado. falar depois do jogo. Antes a Só gente que deu enxergava 3-3. essa diferença. Enxergava, Deu 3-3 ontem. enxergava favorito. Mas não é o que ela E acreditava. ontem venceu o favorito. Ontem venceu o Mas favorito. não venceu ao natural, não foi um jogo que na prática se deu o favoritismo ao natural. Só na tua cabeça venceu o Mas natural. também por contingência do Reneza. Não é só na minha cabeça, Cristiano. Claro que é só na tua Não é, cabeça. mas por Na favor. cabeça dos lunáticos, né? Não tem lunático. Tu tá jogando um Grenal, cara. Não, Tu tá senhor. jogando um Grenal, velho. No Beira-Rio, com Que tu 45 mil torcedores a favor, Sim, e o que o Grêmio já tocou com um 3 time com titular 40. completo. Mas é, só E o falta... Grêmio- muito o Grêmio mais já investimentos. tocou 3-0 recentemente, dentro do Com Beira-Rio, JP Galvão, com 45 Dodge de mil ponteiro. Não, com um Não, time vem com essa pior. conversa. Com um time Com pior. o goleiro um time... com uma tipóia no Elias braço. O Manuel de Elias centroavante. Manuel, era o Janderson, não era o Janderson? Janderson e Elias Tu Manuel. tá de sacanagem, Campaz Zé. de meia direita. Tu, um avô Vovô, de com mais orgulho. de 40 anos na crônica esportiva. 42 para Vou 43. colocar Tantos alguns adendos que Grenais. vocês estão ouvindo Calma, muito calma. pouco. Vocês estão Eu não ouvindo vou muito nem- pouco. eu Falando não- muito, ouvindo pouco. Eu não vou nem Falando falar mais, eu vou muito, deixar ouvindo para pouco. vocês falar. Vocês estão todos, parece que delirando. Vocês querem me Eu tô convencer. delirando. Foi um belo de um clássico. Que não, Foi um não grande foi. evento. Tá falando muito, se Vocês ouve, querem ouve. me convencer demais. que o perdedor sai mais forte que o E o vencedor. José Aldo, e o José Aldo hoje querendo ser irônico. Eu, José Aldo hoje querendo ser irônico. neste momento, eu me calo. Mas tu Então, deve te calar. ouça, porque não foi se isso tu não que a gente entender, falou. se tu não entender esse fenômeno, tu não entendeu o jogo. O Grêmio saiu maior do que ele chegou no Beira-Rio Em e o relação a Inter ele saiu mesmo. menor do que ele entrou no Beira-Rio. Eu desisto, porra. Não, olha só, meu. Não, mas Tem algumas Cara, coisas. a Eu frase, posso- a eu frase posso do Zé voltar? Aldo, tu também fala muito, eu ouvi pouco. A frase do Zé Aldo não é ruim, cara. Tá bem. Claro que não, eu ouvi. Não, é pouco. ruim. Concorda? Claro que não. Eu só não concordo que o Grêmio sai maior, Eu mas só- eu concordo que o Inter sai menor. Eu só quero colocar duas, se tu me permite, dois asteriscos na tua fala. O primeiro, tá? Eu não acho que seja só sorte. A entrada do Dodge, a entrada do Dodge não é nem para explorar o René. A entrada, Wanderson. exatamente, para anular o Wanderson, tá? E foi bem sucedido o Renato nisso. Ele matou com O linha Wanderson 5. não jogou, tá? Isso é o primeiro ponto. Enxergamos o mesmo jogo. Segundo ponto, tá? A contingência dessa maioridade ou dessa grandeza, dessa diminuição, esse balanço de tamanho de como se enxerga, que eu acho que tu tá correto. Eu entendi a tua fala, mas o asterisco a ser colocado, talvez enlouqueça o Pfeiffer, mas tá? O asterisco a ser colocado é o seguinte: isso também aconteceu com um lance, um lampejo, em que no melhor momento do Internacional, o René deu um gol pro Grêmio. Isso não pode. O clássico Tá, passa mas tu por com- isso. mas tu Mas isso concorda? ninguém Passa por discorda, isso. cara. Concorda, eu vou tentar não levantar o meu tom de voz, mas tu concorda que no melhor momento do Grêmio foi quando o Inter Isso empatou? depois, Oliveira. Sim, mas eu sei que é depois, Bem Guimarães. Só depois. que ali, se o Gustavo Nunes faz o gol e ele teve a bola do jogo, é 3-1 e Marco- acabou o Grenal. Pois é, se o René não faz gol, o Inter ia tocar o Grêmio no primeiro tempo. Concordo contigo, Tu disse que concordo, diminuiu só que o são dois momentos espaço, tal. diferentes. Diminuiu o espaço, tudo, mas o Inter ia achar, cara. Bom, ia achar ou não ia achar, não sei. Agora eu vou falar, já que tá todo mundo em silêncio, e eu não vou atrapalhar o Cristiano, porque se eu entro no debate ele me chama de nervoso. A situação é a seguinte. Se tu falar demais, eu vou te chamar de comentarista. Também tem isso. A questão é, o Renato coloca um time para se fechar, não como porque o Odair ficou, o Odair, eu gosto quando busca também as coisas antigas, eu vou começar a buscar bastante coisa antiga também. O Renato, a gente, cara, foi falado aqui, e tá sendo falado desde o ano passado, que o Inter tem a intensidade, e que chega no segundo tempo ali, pelos 15, 20, acabou a intensidade, e o adversário ocupa o campo do Inter. Isso tá acontecendo desde o ano passado.
O Renato faz o quê? O Renato deixa isso acontecer, larga a bola para o Inter e ele diz isso. Eu fugi das minhas características pela qualidade do Inter, e quando ele sente que o Inter já está no mesmo estilo de tô cansado, não vou mais pressionar tanto, ele começa a tirar. Ele tira o Dodi, aí ele coloca o Pavon, ele tira o JP Galvão, que é um zero ali no campo, e coloca o André, que movimenta um pouco mais, e a partir disso ele começa a criar situações que deixam o Inter completamente desconfortável em campo. A partir disso, é a hora que o Robert Renan tenta dar de calcanhar e aí dá o espaço para o André Henrique entrar na área. É a hora que o Grêmio começa a cercar, é a hora que o Gustavo Nunes perde o gol na cara do goleiro. Cria a situação, não é de botar um ônibus atrás por 90 minutos e por 90 minutos não jogar. É olhar que o Inter tem um determinado momento que se entrega. E a partir do momento que o Inter se entrega, o Renato passou a ocupar o campo de ataque. Só que aí eu acho que o Cudê leu bem o jogo. Mas o Cudê foi perfeito no jogo. Quando o Cudê percebeu que o Inter estava se entregando fisicamente, ele faz 3 trocas numa tacada só. Ele bota o Wesley, que é um corredor, e que entrou aquela bola que o Marquezine salva, se não me engano é o Wesley que chuta, que ele salva com o joelho, a canela, lá sei eu. Ele põe o Wesley, ele põe mais 2 junto com o Wesley. Se não me engano, o próprio Alário entra ali, o Alário entra antes, não lembro. Mas ele faz 3 trocas numa tacada só. Rômulo, Wesley e Luca. Rômulo, Wesley e Luca. Ele muda o cara da frente, ele muda o cara do lado, porque o Wanderson não estava bem contra Dodi e João Pedro, e ali eu acho que é o mérito do Renato. Ele dobrou a marcação em cima do Wanderson, marcou com linha de 5 e o Wanderson não conseguiu jogar. E ele põe Luca na correria, Wesley na correria e Rômulo para dar pulmões novos. E aí tá a crítica que eu fiz ao Renato no início do programa. A crítica que eu fiz ao Renato nesse programa. Quando ele percebe que o PP já não protege mais, ele tendo um Ronald no banco, ele não faz. Ele podendo segurar um pouco mais a bola na frente com o Cristaldo, ele não bota. Para mim é o erro do Renato. Eu vou complementar a fala do Zé. O Zé não quis dizer que com o jogo de ontem o perdedor passou a ser melhor que o vencedor. Ah, mas tem um delay de quase 15 minutos aí, né? Tu levou tudo isso tempo para pensar, para defender o Zé? Não, tá bom. Penso, desculpa, eu me manifestei. Eu penso. O Guimarães na audácia. Eu penso. O Guimarães. Não aproveitei. O Guimarães na audácia dos comentaristas ignorou tudo que o Pfeiffer disse para voltar um passo atrás para falar do Zé. Não, eu só quero colocar porque eu acho que é possível se fazer justiça e entender o que foi a fala, mas eu ando pensando lento mesmo. Veja só, é possível fazer justiça e entender. Quer dizer que eu sou um burro e não entendi até agora a fala que o perdedor sai maior que... Não. Só tem um outro... O destinatário não é tu. Ele tá querendo fazer justiça comigo. Tem outro aspecto que ninguém falou até agora. Se caso for, pode ser eliminado agora na próxima fase, mas se caso for a decisão do Beira-Rio, eu acho que é uma vantagem interessante, embora o Grêmio já tenha ganho o título no Beira-Rio, o Inter já tenha perdido o título no Beira-Rio por Juventude, mas se caso for a decisão no Beira-Rio. Tô errado. Sim. Então esse Grenal valia alguma coisinha, né? O que o Zé quis dizer foi o seguinte: se enxergava antes do jogo que o Inter era muito melhor que o Grêmio. E nesse momento, o que se viu dentro de um clássico é que a distância não foi tão grande assim. O Renato falou na coletiva sobre isso. Não, o Renato deu uma porradinha no Maurício Saraiva da Gaúcha, porque ele só consome isso. Agora eu vou te falar, no nosso mano a mano aqui, deu parelho a coisa, não deu? O meu deu mais Grêmio do que Inter. Eu acho que no geral deu 7-5. No geral deu 7-5. O meu deu 7-5 pro Grêmio, aliás. 7-5 não tá parelho? Tá. 7-5 então, meu amigo, é um parelho. Não é uma questão. Mas o problema é a asponagem. Aí, nesse caso, o problema é a asponagem, Cristiano. Asponagem. O Renato dá recado para quem ele quiser. Mas é a asponagem. É a asponagem. O Cudê disse que ele não consome M. Agora eu só quero saber. Nesta mesa, composta por entendedores de futebol, com algumas exceções como eu, foi feito um raio-x. O raio-x não é um programa que tinha lá eu, o Sérgio Couto, o Diogo Rímolo e o Daniel. Foi feito mano a mano e deu 7-5. No caso do Oliveira, o Grêmio até teve mais jogadores. Então, 7-5 pro Grêmio, de onde é que vocês iam botar que o Inter ia atropelar? É só na cabeça de vocês, fora do ar, porque no ar vocês estavam bem cautelosinhos. Sim, mas tu não disse isso antes do jogo, né, Cristiano? Não, o Inter, eu sempre disse. Todo mundo dizia que ia atropelar. Tu é o único iluminado que agora vem com essa conversa depois do fato acontecer. Engenheiro de obra pronta. Que conversa é essa, meu?
Tu disse que ia iluminar? Tu disse que iluminar. Todo mundo disse. Qual foi o teu palpite ontem, Zé? Todo mundo disse. Qual foi o teu palpite antes do jogo? Tchê, não me lembro, mas assim, ó. Mas era claro. Eram três pro Inter, não era? Tu botou 3-1. Era claro que o Inter ia ganhar. E a entrada em campo, a concepção de jogo, era um modelo não para ganhar, para destruir com o Grêmio. O Inter entrou em campo ontem para meter 5 no Grêmio, Olha gente. só, não entrou para meter 5, porque tem um detalhe interessante. Pô, Se tu comparar com o último Grenal, o do Brasileiro, o Inter entrou muito mais acelerado naquele Grenal. Mordido. E sufocou o Grêmio. O Grêmio entrou com uma formação pior. O Grêmio entrou para entregar o meio de campo. O Grêmio entrou para entregar. O Grêmio ontem entrou para marcar, para tirar espaço, gente. Foi claro a escalação.